Olá, estou aqui para apresentar para vocês a sua nova marca de scrubs e jalecos. Nós viemos da área da moda, onde trabalhamos por muitos anos e resolvemos nos dedicar para vestimentas médicas, pois sentimos a necessidade de trazer mais estilo e conforto para vocês. Todo o processo é pensado com muito carinho e executado com muita experiência. Primeiro, pesquisamos tendências, tecidos, cores e formas. Depois, partimos para a concretização do sonho através de modelagens, costuras e acabamentos perfeitos, proporcionando boa vestibilidade. Dividimos a nossa coleção em 3 linhas. Class, para as pessoas que gostam de cores únicas ou monocromáticas. Fun, para quem gosta de estampas e de um estilo mais divertido. E o universitário, para você que ainda estuda e precisa de algo mais em conta e está investindo ainda no início da carreira. Tenha um visual fashion. Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro simpósio de Medicina Veterinária Integrativa, o CIMEV, que está sendo organizado pelo NUMEV, que é o Núcleo de Medicina Veterinária Integrativa da Univasf. Teremos agora nossa apresentação, nossa palestra com a médica veterinária Tiesca Ferreira Ramos, que irá ministrar a palestra tratando o paciente oncológico com medicina integrativa. Seja bem-vinda, Tiesca. Pode dar início à apresentação. Muito obrigada. Primeiramente, agradeço a organização do evento pelo convite de estar participando desse evento, principalmente com um tema tão maravilhoso e que eu vou ter uma honra e um prazer de falar um pouquinho para vocês, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Espero que gostem da palestra e que acrescente aí um pouquinho de conhecimento para ajudar no tratamento dos pacientes de vocês. Tá bom? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o tratamento do paciente oncológico com medicina integrativa. Quando a gente fala em terapêutica, a terapêutica da medicina integrativa, ela é multifatorial. O tema já nos fala, né, que vai integrar diferentes técnicas na medicina integrativa, buscando aí a melhora do paciente. Então, nós temos as terapias ocidentais, que no caso do paciente oncológico, temos a cirurgia e a quimioterapia, né? E as terapias orientais, acupuntura, dietoterapia, fitoterapia. Podemos associar também agentes oxidantes, tais como as vitaminas A, C, E, selênio, zinco, ômega 3. E também vamos falar do Viscum album, como auxiliar nesse tratamento quimioterápico. O controle de dor, em alguns pacientes, se faz necessário. A ozonioterapia, vamos mostrar quais recursos que a ozonioterapia nos traz para auxiliar no tratamento desses pacientes. E um pouquinho também de medicina quântica. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas modalidades terapêuticas no tratamento do nosso paciente oncológico.
Para ficar mais fácil a abordagem, tendo em vista que o câncer é uma doença muito complexa, né? A gente dividiu em estágios, né? E esses estágios da doença vão nos mostrar que em cada estágio podemos abordar de uma forma diferente, porque esse paciente vai estar manifestando sintomatologia, necessidades de tratamento diferentes também, tá? Então, quando a gente fala na fase inicial, é a fase que a gente chama de fase de estagnação, tá? Que é nada mais do que a gênese do câncer na medicina chinesa, onde o início do tumor, da nodulação, da tumefação é uma estagnação de Qi que vai formando os tumores. Então, vamos lá. Nessa fase, conhecida como estágio inicial, de início temos aumentos de volume ou massas localizados, que na maioria dos casos não causam problemas clínicos, às vezes são achados, né? Além de uma irritação local, alguma compressão, algum incômodo ou desconforto, com pouca ou nenhuma perda de função e alterações gerais no organismo. Na clínica convencional, são casos em que a remoção cirúrgica resolve bem o problema. Aqui eu abro um parênteses, porque quando a gente fala remover o problema cirurgicamente, a gente sabe que vai remover o problema daquele nódulo. Então, vai remover aquele nódulo e, teoricamente, o problema foi resolvido. Porém, na abordagem da medicina integrativa, a gente tem que pensar um pouquinho mais a fundo por trás disso, né? Então, a gente sabe que esse paciente, ele tem uma alteração de padrão orgânico e que isso gerou a formação desse nódulo, desse tumor. Então, se a gente não modificar esse padrão, novos nódulos vão surgir. E às vezes não é a recidiva daquele. São nódulos novos que podem ser no mesmo ou em outros lugares, em outros órgãos. Então, é muito importante que a gente observe se esse padrão foi tratado para que não haja essa recidiva mesmo após a remoção cirúrgica, tá? Que é uma abordagem que a medicina ocidental não tem. E, portanto, a medicina integrativa nos traz, ok? Então, na clínica convencional, a gente resolve cirurgicamente, e na medicina chinesa, devemos dar continuidade a esse tratamento. É compatível com estagnação de Qi, geralmente associada ao baço. Isso é bem importante, remover a estagnação, trabalhar essa circulação de Qi e trabalhar os órgãos que estiverem deficientes para que eles não mais promovam essa estagnação. A acupuntura é sempre muito indicada. Então, bastante indicada também nessa fase por buscar o equilíbrio geral através do controle da estagnação. Então, a gente está com uma alteração e a gente vai devolver o equilíbrio para esse organismo. Costuma-se usar a técnica de 4 agulhas dos 5 movimentos. Baseia-se no ciclo de controle ou Ko. A técnica consiste em tonificar o movimento avó para controlar o neto. Então, sempre identificando o padrão e tratando o padrão que gerou aquela alteração, aquele nódulo, aquela tumoração, e pontos que ajudam o organismo a dissolver massas, mover estagnações, também são indicados. Então, remover estagnação, circular, diminuir acúmulo de volume, então se houver acúmulo de umidade, então drenar, sempre identificando essas alterações para que elas possam ser sanadas, ok? Os principais pontos de literatura para desobstrução e remoção de umidade: fleuma, estômago 40, BP9, TA17, TA10, bexiga 20, fígado 14, alguns pontos aqui de literatura que são indicados nessa fase para dividir com vocês, ok? Aqui vou mostrar alguns casos que foram tratados com acupuntura, que conseguimos pegar no estágio inicial da doença, mas depois, mais para frente, alguns casos a gente vai esmiuçar melhor e vou contar para vocês outras técnicas integrativas que também foram utilizadas para que a gente atingisse o sucesso do tratamento, tá? Então, essa é a Neve, uma gatinha branca, né, que tem aí essa predisposição ao desenvolvimento de câncer de pele, né, carcinoma de ponta de orelha, e ela teve já o tumorzinho em uma das orelhinhas, ela até perdeu uma parte da orelhinha e depois estava recidivando na outra orelhinha, uma gatinha que tinha acesso fácil ao sol e gostava bastante, e a gente fez o tratamento com acupuntura para que a gente não só exterminasse esses tumores, como a gente evitasse que eles recidivassem, já que era muito difícil tirar da rotina dela esse acesso ao sol, ok?
Aqui um outro paciente também que tinha um tumor em esôfago, então esse tumorzinho em esôfago desenvolveu um megaesôfago, então por isso aí ele comia nessa posição, né, para descender o alimento. A gente também utilizou a acupuntura para ajudar no tratamento desse tumor. Aqui, um paciente com tumor em estômago, ele tinha gastrite crônica, vômitos recidivantes, e aí descobriu-se que havia uma massa no estômago, numa localização ali de hiato bastante difícil de cirurgia, e com a medicina integrativa nós conseguimos a eliminação dessa massa, então a gente fazia a associação aí da acupuntura e outras técnicas para eliminação desse tumor. Essa paciente teve a urina com sangue, né? A suspeita clínica era uma cistite, e quando a gente fez o ultrassom, descobriu-se que tinha um carcinoma de bexiga. Então, também entramos com o tratamento com a medicina integrativa, fizemos acupuntura e conseguimos também a eliminação desse carcinoma. E nesta fase inicial, a fitoterapia também é bastante indicada. Então, algumas fitos que a gente utiliza nessa fase, por exemplo, o Buzong e Titang ou o Guipitang, para tonificar o movimento terra. Então, quando a gente tem aí uma deficiência, essa deficiência deve ser tonificada. E nessa fase, a gente pode ainda usar esse recurso terapêutico. Então, vai tonificar toda a função digestiva, estimular a produção de Xue, tá? O Puji ou Fulei para tonificar o movimento metal, o pulmão, né? Quando o diagnóstico for de deficiência de pulmão. Para tonificar o movimento água, a gente pode usar o Jinqi Shenqihan, que tonifica tanto Yin como Yang do rim, e o Liwei, velho conhecido, Liwei de Huangyuan, que tonifica o Yin do rim, tá? Para tonificar o movimento madeira, nós usamos muito o Shaihu Shugantang, que desobstrui e faz circular o sangue e o Qi do fígado. Nessa fase inicial é muito indicado porque nos ajuda a circular o Qi e remover estagnação, então é uma erva que nós usamos bastante. O Bushintang para tonificar o movimento fogo, se for indicado no padrão. Fitoterápicos que desobstruem os meridianos sempre, porque eliminam fleuma, fazem com círculo Qi, Xue, são indicados com cautela, mas podem ser utilizados se a gente tiver indicação de remover essa estagnação. E fitoterápicos anticancerígenos são indicados sem cautela, que são o reishi, Ganoderma reishi, e o Monascus púrpuros, que também a gente usa aí associando no tratamento da medicina integrativa do paciente oncológico. E a dietoterapia chinesa? Nessa fase, indicamos alimentos tonificantes, então alimentos que eliminam a estagnação, que ajudam a circular, alimentos que ajudam a drenar a umidade, quando temos acúmulo de umidade, e alimentos orgânicos, livres de agrotóxicos, pensando sempre que esse paciente está ali intoxicado, ele está ali com agentes tóxicos, né, que foram gerando esse tumor e que a gente precisa limpar esse organismo e evitar as recidivas desses tumores. Então, a gente precisa aí também, além de remediar, prevenir, e esses alimentos orgânicos nos ajudam a prevenir essas recidivas. Alimentos com efeito anticancerígeno, que a gente conhece, então chá de folha ou fruto da romã é bastante indicado como anticancerígeno, aloe vera, avelós é bastante conhecido como anticancerígeno, açafrão também é um agente antioxidante, alho é um agente também que tonifica o nosso wei qi, cogumelos, shiitake, maitai, que também são tônicos de jing, de essência, vamos auxiliar também. E o tomate, que apesar de ter essa função anticancerígena, para os animais a gente prescreve com bastante cautela, porque pode gerar aí algumas alterações alérgicas, ok? Carboidratos, sempre tomar cuidado, porque os carboidratos, eles são fonte de energia para os tumores, então tomar cuidado com qual a fonte de carboidrato que a gente vai utilizar. A batata não é a mais indicada, né? A gente costuma indicar mais os carboidratos de cadeia longa, como a mandioca, os tubérculos, né? Mandioquinha, inhame, cará. E o arroz integral sempre dar preferência ao invés do arroz branco, que tem um carboidrato mais fácil de ser aproveitado pelos tumores. Ok? Proteína, a gente pode usar o ovo, a soja, as carnes mais yin, já que o que faz a fleuma é o calor, então evitar as carnes mais yang.
Peru, peixe, coelho são carnes mais indicadas e como fonte de gordura o azeite extra virgem é o mais indicado. Aqui, para contar para vocês, esses dois pacientes, ambos tinham tumor primário em pulmão. Não era uma metástase, era um nódulo primário em pulmão. A Bulldoguinha aí, ela era uma paciente que não era de São Paulo. Na região do Paraná, onde ela morava, a gente não conseguiu um colega que pudesse fazer o atendimento presencial. Então, foi uma paciente que eu fiz a consulta à distância e por isso a gente não teve a facilidade de manter a acupuntura. Ela veio algumas poucas vezes para São Paulo para fazer a acupuntura, porém a gente conseguiu mantê-la mesmo com fitoterapia e dietoterapia para a gente conseguir eliminar essa massa primária de pulmão, tonificando bastante. A gente conseguiu essa eliminação. Era uma paciente jovem, ao contrário dessa pudolzinha que quando veio com esse tumor em pulmão já era uma paciente bastante idosa. Foi encaminhada para mim por uma colega também acupunturista, porém que não fazia fitoterapia. Então veio exatamente para a gente trabalhar a fito e a dieta para ajudar no tratamento, já que só a acupuntura não estava sendo eficaz, e com a associação de fito e dieta a gente realmente conseguiu fazer a eliminação dessa massa e ter o sucesso no tratamento dessa paciente, ok? Na próxima fase, no próximo estagiamento que a gente tem, temos a síndrome paraneoplásica, que é uma síndrome do calor tóxico. Então, essa já é uma fase bastante diferente da fase inicial, porque é uma fase de crescimento e expansão do tumor, né? Então, posteriormente, aquela fase inicial, com a tentativa do câncer de se manter e crescer, temos uma fase em que o tumor começa a secretar substâncias, os agentes pró-oncogênicos no organismo, para vencer as resistências, né, da defesa orgânica e se perpetuar, conseguir dominar as células. Com essa atitude e a geração dessas substâncias, temos o que na medicina ocidental a gente chama de síndrome paraneoplásica, tá? Que na medicina chinesa é a síndrome do calor tóxico. Então, são alterações clínicas associadas a neoplasias que ocorrem em locais distantes do tumor primário. Então, às vezes, você tem um nódulo em uma região e já está tendo alterações orgânicas espalhadas pelo organismo ou até mesmo longe das suas metástases, porque já são comprometimento orgânico, né? Então, a gente pode ter manifestação hematológica, endócrina, neurológica, gastrointestinal, cutânea, enfim. Então, a gente deve já avaliar esse paciente como um todo e ver todas essas alterações. Tá? Os fatores envolvidos nessa fisiopatologia são as citocinas, fator de necrose tumoral, interleucina 1, interleucina 6, interferon gama, neuropeptídeos, leptina, neuropeptídeo Y, grelina, enfim, toda essa cascata química que vai tentando dominar o organismo e é o que a gente chama na medicina chinesa de calor tóxico. Então, a síndrome de calor tóxico pode trazer diarreias e caquexia, relacionam-se com esse calor. As manifestações neurológicas podem se referir à secura, que leva ao esgotamento da água orgânica, e um pobre trabalho do rim. As manifestações dermatológicas e sanguíneas também podem ser imputadas à deficiência de fluidos corpóreos, levando a alterações diretas no sangue ou indiretas na pele, por falta de circulação e nutrição de Xue e de Qi. E as manifestações endócrinas se referem ao excesso de calor no triplo aquecedor. Então, a gente já tem aí um comprometimento dos 3 GAUs, né? Gel superior, médio e inferior, que para a circulação e a distribuição dos fluidos. Então, na fase de calor tóxico, a gente precisa drenar esse calor, a gente precisa melhorar essa hidratação para refrescar esse paciente e principalmente tonificar yin, porque muitas vezes a gente tem um excesso de calor por deficiência do yin, ok? Então é importante aí esse diagnóstico. Aqui ocorre a teoria da caramelização, né? Então a gente sabe que quanto mais calor, mais densificação, mais condensação, mais tumefação, mais enrijecimento, mais secura, né? Então a gente tem aquela umidade, mucosidade se transformando numa fleuma. Então a gente vai ter nodulações importantes, mais rígidas, né? A acupuntura, extremamente indicada para a retirada do calor e inflamação, e ela faz isso muito bem. Alguns pontos indicados na literatura: bexiga 40,
IG11, VG14, IG4, F3, estômago 36, são extremamente indicados para ajudar a sacar esse calor e também por seus efeitos imunomoduladores, além de retirar o vento-calor. A técnica mais recomendada é a hemopuntura, uma técnica que a gente sabe que tem essa eficácia aí de tirar esse calor e também de fazer esse estímulo dos pontos imunomoduladores. Então, melhora a resposta imunológica, além de resfriar o sangue, que se faz necessário nessa etapa. Aqui a gente tem uma paciente que tinha papiloma, né? Já tinha feito vários tratamentos, não tinha sido eficaz, e nessa fase a gente entrou com a hemopuntura e o sucesso do tratamento foi em 2 ou 3 sessões, a gente já conseguiu exterminar com bastante eficácia. Foi fantástico esse resultado e a gente trouxe aí para vocês verem o antes e depois. E de fitoterapia? Então, a gente tem o Longdan Xiegantang, que é uma erva que muita gente conhece, para esfriar o fígado e o sangue, então ajuda a tirar esse calor e umidade. O Huang Lianjietang, que é o COPS, para resfriar também em casos de tumores invasivos, então é uma erva que alguns até chamam de quimioterápica, né? Ela ajuda bastante no tratamento do paciente com câncer. E de dietoterapia, a gente vai dar muita preferência para frutas, verduras, alimentos mais frescos, com bastante quantidade de água, para nos ajudar a resfriar, ok? A tangerina, ela é conhecida por ter fator antineoplásico, bastante interessante. A melancia, sempre lembrando que a melancia a gente não dá para os animais só a parte vermelha, dá também aquela parte branca. Aquela parte branca, além de resfriar, ela tem bastante função imunomoduladora, ela ajuda a tonificar o pulmão, o eiti, ajuda a tonificar o yin, a essência, então é bastante indicado. A maçã, o pêssego também tem a função de tonificar o movimento terra. A pera também é tônico de whey tea, tônico de pulmão. A banana, ela ajuda a eliminar calor tóxico. E verduras do gênero Brassica, que é a couve-manteiga, a couve-flor, o brócolis, também são agentes anticancerígenos. E os legumes amarelos, cenoura, abóbora, buscando tonificar o movimento terra, para auxiliar aí, para tonificar chuê, ajudar na circulação. Ok? Esse é um paciente que ele tinha um nódulo em seio nasal. Ele foi um paciente que, além da acupuntura, a gente também usou fitoterapia e dietoterapia. A eliminação do calor e umidade foi absurdamente eficaz e rápida. Foi bem interessante esse caso, por isso que eu quis trazer ele aqui para vocês, porque felizmente eu avisei a tutora que ele poderia ter bastante descarga nasal ou até mesmo diarreia, porque quando a gente solicita ao organismo drenar calor e umidade, a gente deseja que o organismo responda e o organismo vai responder. Então, se você está pedindo para drenar calor e umidade, o calor e umidade será drenado. E isso vai ser eliminado por alguma via de abertura ao meio externo. E no caso aqui poderia ser o próprio nariz, né, por conta de ser um tumor nasal, ou até mesmo a diarreia por conta do acoplado de pulmão ser o intestino grosso. Então, esse paciente drenou muita quantidade de sangue, de coágulos, de secreção inflamatória das vias respiratórias, ali do seio nasal, pelas narinas, e a tutora falou que se eu não tivesse orientado e alertado que isso aconteceria, ela teria procurado uma emergência na madrugada devido à grande quantidade que foi eliminada. Esse paciente não estava conseguindo respirar, não conseguia mais fechar a boca, né, porque ele estava respirando pela boca, não conseguia dormir nem comer devido a essa dificuldade respiratória. E esse paciente, depois de drenar, ele conseguiu finalmente respirar, dormir, descansar e voltou a comer, voltou a ter qualidade de vida. Então, apesar de parecer uma piora, não é. É uma eliminação que se faz necessária para que sim venha uma melhora. Então, esse drenou mesmo pela via respiratória. Já essa paciente que também tinha tumor em seio nasal, diferentemente do nosso outro paciente, ela teve diarreia quando a gente entrou com a fito. E esse tutor também foi avisado, então ele não... Porque o normal seria pensar, poxa, houve uma piora. Antes ela só tinha epistaxe,
Agora, além da epistaxe, ela tem diarreia. E não é uma piora, é uma via de eliminação que foi solicitado quando a gente inicia um tratamento para eliminar calor e umidade. Então, no caso dela, ela teve diarreia e depois teve uma melhora substancial do quadro e parou de drenar a epistaxe, ok? A próxima fase, que é a fase das metástases, né? A gente tem o aprofundamento do fator patogênico. Então, quando essa briga nas duas primeiras fases, o organismo perdeu, né, contra o tumor, ele começa a se espalhar por meio das metástases, né? Então, aqui já é uma fase mais complicada para o nosso paciente. Então, com a síndrome paraneoplásica acontecendo, ocorre a debilidade do organismo. Então, se esse organismo ele não é fortalecido, não é tonificado, ele vai adoecer, debilitado, não vai conseguir vencer essa guerra, e aí o tumor se fortalece e começa a se espalhar pelo organismo, produzindo metástases. Nessa fase, o organismo já está debilitado e começa a ficar bastante difícil a recuperação, principalmente sem um suporte. Na medicina chinesa, o aprofundamento das deficiências e a penetração do fator patogênico para camadas de energia mais interiores, tá? Com comprometimento já de diversos órgãos, ok? A acupuntura, a gente precisa tonificar essas deficiências para que o organismo tenha forças para reagir, para combater, para se recuperar, controlar esses órgãos afetados, tratar os efeitos do calor, né? Então, sempre tomar cuidado, porque precisa eliminar calor, mas precisa tonificar as deficiências. Então, é bem importante que a gente observe bem os sintomas e as síndromes, os padrões de base. Tonificar os órgãos e o sistema imunológico sempre. Então, alguns pontos-fonte que a gente pode utilizar: fígado 3, rim 3, baço pâncreas 3, coração 7, pulmão 9. Pontos CHU, bexiga 13, 15, 18, 20, 23, que são os pontos de assentimento. Os pontos MU, que é o fígado 14, VB 24, VB 25, VC 17, pulmão 1. E os pontos que tonificam sangue, VB 39, baço pâncreas 10 e bexiga 17. Então, alguns tônicos que a gente pode fazer uso aí para tentar tratar essa debilidade do sistema, ok? Essa é uma paciente que tinha tumor no cérebro. Ela veio para mim convulsionando várias vezes ao dia, de forma bastante intensa. Não tinha mais condições de deambular. Muitas vezes tentava ficar em pé e caía. Tentava se alimentar e caía. Estava com dificuldade de se alimentar exatamente por não ter esse equilíbrio. E a gente tratou com acupuntura, né? E a gente conseguiu um resultado fantástico de redução dessa massa e melhora da qualidade de vida dessa paciente. Essa é uma paciente que tinha linfoma, né? A gente fazia acupuntura, né? Então, aplicação nos pontos de acupuntura para não ter que conter o animal durante a sessão. Ela não gostava muito da contenção, mas só fazer a aplicação nos pontos ela tolerava muito bem. E foi assim que a gente conseguiu controlar, né, o câncer e dar bastante qualidade de vida por muito tempo para essa paciente. Essa paciente teve leucemia, a gente percebeu quando ela teve uma anemia severa, ela veio já bastante debilitada, com emagrecimento progressivo, inapetência, e com a acupuntura a gente conseguiu reverter esse quadro, conseguiu reverter a anemia, conseguiu fortalecer o organismo para que ela tivesse uma sobrevida bastante importante. Essa paciente teve osteosarcoma, então em osteosarcoma muitas vezes a gente não vai obter a cura desse paciente, né? Mas a gente vai buscar a qualidade de vida. Nesse paciente é fundamental o controle de dor e nesse caso optou-se por não amputar o membro. Era uma cachorra muito grande, extremamente obesa e ela não ia ter qualidade de vida porque ela não ia conseguir levantar apenas em 3 membros. Então optou-se por não fazer a remoção da patinha, e ela tinha muito edema, muito inchaço, e isso dava muito desconforto e muita dificuldade. Então a gente trabalhava muito, além da acupuntura, a própria massagem e drenagem manual, né, para conseguir dar bastante qualidade, e dessa forma ela conseguia andar e ter uma qualidade de vida aí pela sobrevida que ela teve, o que foi bastante fundamental no controle.
E de fitoterapia, o que a gente pode associar nessa fase? Então, os tônicos ainda, a gente está falando de um paciente já debilitado, né? Fitoterápicos que desobstruem os meridianos, porque os nódulos são estagnações, são obstruções, e a gente precisa desobstruir para que volte a circular e reduza, né, o aumento dessas massas, essas estagnações, essas novas nodulações que vão se formando, então precisa circular. E fitoterápicos que eliminam umidade e fleuma, porque as massas nada mais é do que umidade e fleuma ali acumulada e condensada pelo calor. Então, alguns tônicos aí que a gente pode usar, de fígado a gente já falou um pouquinho do Chai Ru Shugantang, o Tiamago também, que também nos ajuda a tirar esse calor de fígado, do rim, o Liwei de Huangyuan, o Qijudi Huangyuan, que também além de tratar aí, tonificando o yin do rim, vai nos tonificar o yin do fígado, o Jinqi Shenkyuan, que a gente também comentou, que tonifica yin e yang de rim, do baço, Buzong Titang, que também já comentamos, um tônico de baço, Wipitang, Sivutang, Bajentang, para a gente tonificar Xue, tonificar Ti, ajudar na circulação. O pulmão, Sijunzitang e Liujuzitang também vão ajudar a tratar esse pulmão, esse Wei Ti. Para desobstruir os meridianos, Xue Fuzuyutang, Xiao Huoluodan, que vai nos ajudar a circular, desobstruir esses meridianos. Para retirar a umidade, Banxia Lutang, Ershentang, para ajudar a drenar a umidade. E na dieta, de novo, alimentos tonificantes, sempre dando preferência por alimentos frescos e alimentos anticancerígenos, buscando aí reduzir esse calor tóxico e reduzir essas metástases. Okay? Alguns alimentos sugeridos, o inhame, que a gente já tinha combinado, como um carboidrato mais indicado do que os carboidratos que são facilmente utilizados pelos tumores, leite de soja, tofu, moyashi, que também é anticancerígeno, alimentos ricos em flavonoides, que também evitam essas replicações, o damasco, que é bem importante, o tomate, que a gente também já conversou. Essa paciente, ela também teve leucemia, teve uma anemia severa, teve bastante fraqueza, nós quase perdemos essa paciente, a gente teve aí uma dificuldade de chegar ao diagnóstico e ela só com acupuntura não ia responder, mas nós introduzimos a fitoterapia e a dietoterapia nela foi uma virada de chave. Só com a acupuntura e a fito ela também não estava tendo, ela estava segurando, mas não estava evoluindo a contento. E com a dietoterapia, a tutora foi um pouco resistente no início, porque ela tinha 13 animais. Então, às vezes, mudar a dieta de um, teria que mudar de outros, e não é fácil cozinhar para esse batalhão, né? Mas ela optou por realmente introduzir alimentação natural, e essa paciente mudou da água para o vinho. Foi aí que ela realmente melhorou, porque quando o paciente tem deficiências para tonificar, nós precisamos oferecer alimentos energéticos, alimentos que tragam essa tonificação, e quando introduzimos os alimentos, realmente ela mudou, realmente a gente conseguiu um resultado extremamente satisfatório e ela teve uma recuperação muito boa e uma sobrevida com bastante qualidade. Então, para ela, realmente entrar com a alimentação natural foi fundamental na recuperação dessa paciente. Agora, infelizmente, a gente tem que falar um pouquinho aí sobre a fase terminal, que é a síndrome Wei, né? A nossa síndrome de flacidez, a nossa fase aí de bastante debilidade. E, infelizmente, pegamos o paciente nessa fase e, felizmente, conseguimos dar aí um pouquinho de bem-estar e qualidade de vida nessa fase terminal, né? Então, é um comprometimento generalizado do paciente, os fatores patogênicos já estão muito interiorizados, então, eliminar o fator patogênico ao exterior requer muito trabalho, às vezes o paciente não tem mais energia para conseguir vencer essa batalha, é uma debilidade geral com atrofia dos órgãos, das funções e das correlações, é a síndrome Wei ou a síndrome de atrofia, e esse paciente, muitas vezes a gente não vai recuperar, vai só mesmo dar um alívio, um conforto e uma sobrevida de qualidade, apesar de não ter uma cura.
A acupuntura são pontos que tonificam o organismo como um todo, tanto o Qi quanto o Shui. É um paciente que já está com uma debilidade muito grande. Os pontos de tonificação geral mais indicados: estômago 36, IG10, IG11, bexiga 23, todo o cinturão renal, bexiga 20, baço pâncreas 3, vão ajudar na produção do Qi nutritivo. Os pontos bexiga 17, BB39, BP10 para estimular a produção de Shui. Nessa fase ele precisa de energia para tentar se reerguer depois dessa batalha, ok? Então essa foi uma paciente que a gente pegou já em estágio terminal, e o mais importante que a gente tem, mesmo quando a gente não consegue recuperar, essa paciente era uma labradora de 17 anos e o tutor inclusive era um colega, então a gente tem plena certeza de que muitas vezes não é possível recuperar, mas a qualidade de vida é notória. Então às vezes é um paciente que não levanta, que não está se alimentando, que está definhando mesmo, então com emagrecimento progressivo, e só da gente ver esse animalzinho voltar a se alimentar, voltar a levantar para fazer suas necessidades, voltar a interagir com a família, a gente sabe que mesmo que ele venha a óbito, a felicidade de ter esse companheiro com uma sobrevida de qualidade, mesmo que por pouco tempo, é muito satisfatório, e esse é nosso objetivo, saber que ela não teve dor, ela não sofreu, e ela veio a óbito sim, mas comendo, interagindo com a família, bem confortável. Então foi isso que a gente buscou e foi isso que nós conseguimos com a acupuntura. E a fitoterapia chinesa? Tônicos, de novo, manter a digestão e melhorar o metabolismo, então tentar melhorar o aproveitamento dos alimentos, às vezes pela deficiência dos órgãos, o animalzinho até come, mas não consegue biodisponibilizar, biotransformar esses alimentos em forma de energia, então às vezes esse animalzinho já está com emagrecimento importante, então melhorar esse metabolismo é fundamental. De novo, Buzong Titang para tonificar aí o aquecedor médio, baço pâncreas, estômago, tentar trazer essa energia do Qi, dos alimentos. O Liu Wei de Huang Yuan para tonificar o Yin do Rim, fundamental. Wip Tang, Sivu Tang, tônicos de Shui, que vão trazer bastante essa energia que a gente precisa. Si Jun Zi Tang, Bajen Tang para tonificar o Qi, fundamental. Na dietoterapia, muitas vezes, nessa fase, nós entramos com sopas de tonificação. Por quê? Nas fases anteriores, a gente ainda tem um excesso de calor. Primeiro, pode até ser um calor verdadeiro, depois acaba sendo um calor falso, porque já tem uma deficiência muito importante do Yin, né? Então, com o excesso de Yang, a gente opta por alimentos mais refrescantes, né? Para tentar refrescar esse sangue, diminuir esse Yang, tonificar esse Yin. Nessa fase, a gente já tem uma deficiência também do Yang. Já é uma fase de debilidade, de fraqueza. Então, nessa fase, a gente já não vai mais sacar calor, só tonificar. A gente precisa também tonificar o Yang, já falta energia, né? Falta esse metabolismo, falta esse movimento. Então, a gente já entra com as sopas de tonificação. As sopas, os caldos, os grelhados, os assados, já favorecendo a energia Yang. Então, nessa fase, pode sim entrar com sopas quentes, caldos quentes, para tonificar aí essa energia, não só Yin, como também Yang desse paciente. Aqui muita gente até se impressiona com essa foto, mas eu acho importante trazer. Esse paciente já tinha 20 anos, ele tinha tumor em intestino, nós já estávamos tratando esse paciente há 2 anos. Ele tinha emagrecimento progressivo, mas ninguém acreditava. Esse paciente comia super bem, embora ele já não conseguia mais transformar isso numa musculatura. Ele andava, ele passeava na rua, ele brincava, ele interagia com a família, mas esse tumor estava lá, né? Então até a doutora falava que mesmo quando estava sol, que ele adorava tomar um solzinho, então essa foto traz bastante, né, o quanto que ele gostava, quanto ele ficava relaxado aí fazendo acupuntura e tomando o seu solzinho. Ele passeava na rua, ela punha sempre roupinha, porque se andasse com ele assim, ela já quase foi agredida, as pessoas queriam bater nela na rua, por achar que era maus tratos e que não estava alimentando, e no final não, ele estava super bem alimentado, mas realmente o tumor não deixava que ele aproveitasse tanto esses alimentos, mas ele teve uma sobrevida com qualidade, feliz. Ele morreu de velhinho, mas ele morreu comendo, interagindo com a família, passeando, que ele passeava pelo menos 2 vezes ao dia, ela ia de manhã cedinho e à noite bem tarde para cruzar com menos gente na rua, mas foi um paciente que a gente atingiu o nosso objetivo
Ele teve bem-estar, teve qualidade de vida e a gente conseguiu que ele não tivesse dor. Ele nunca obstruiu e nunca teve dificuldade para defecar, nunca teve sangramento intestinal e a gente conseguiu deixar o tumorzinho lá quietinho para que ele tivesse qualidade de vida até o fim, que era o maior medo da tutora, que ele obstruísse e tivesse dor, né? Então isso nós conseguimos. Então, passando aí um pouquinho dessa parte da medicina chinesa, né, da acupuntura, fitoterapia, dietoterapia, para falar um pouquinho do Viscum album. O Viscum album, ele é aí nosso quimioterápico homeopático. Nós temos das apresentações oral ou injetável. Existem diversos protocolos terapêuticos de acordo com o tumor, o estagiamento e a evolução do paciente, mas é um tratamento extremamente eficaz, que a gente usa aí na medicina integrativa com bastante sucesso. Então aqui, que eu falei que eu ia contar para vocês, a Neve, além da acupuntura, nós utilizamos nela o Viscum album para eliminação desse tumor, e a doutora não quis a quimioterapia convencional, com medo dos efeitos colaterais. Ela já era uma paciente nefropata, então a gente não quis sobrecarregar o rim com agentes quimioterápicos convencionais. Fizemos opção pelo Viscum album. Para ela foi utilizado o Viscum album oral, porque ela já tomava fluido, já fazia acupuntura, e a tutora achou que seria mais picadinhas e optou-se por fazer o tratamento oral, e ela respondeu super bem, ok? E aqui, nosso paciente do papiloma, que a gente fez a hemopuntura e também fizemos a utilização do Viscum album. Nesse caso, nós fizemos injetável e foi sucesso. Aí eu contei para vocês, em 3 sessões a gente teve remissão total. Ok? Essa paciente, ela tinha um tumor no cérebro, também optamos por fazer o tratamento com o Viscum album. Nela a gente iniciou injetável, depois ela já estava um pouco arredia as aplicações, e nós demos continuidade com o Viscum oral, e ela respondeu super bem. E aí falamos um pouquinho da ozonioterapia. O que a ozonioterapia pode nos auxiliar no tratamento desse paciente oncológico? Aqui eu achei importante trazer para vocês uma remoção cirúrgica de um tumor extremamente grande e numa localização extremamente difícil ali ao redor do ânus, onde foi feito um trabalho magnífico pelo nosso cirurgião, Dr. Rafael, todo mérito a ele. E essa remoção, ele foi acompanhado, inclusive, no transcirúrgico pela ozonioterapia. A ozonioterapia é um método anti-inflamatório, analgésico. A gente reduz muito o sangramento, reduz o processo inflamatório no pós-operatório e auxilia na cicatrização mais rápida. E a gente usou aí nesse cirúrgico com bastante sucesso, e a reconstituição foi extremamente rápida, só que foi 1 mês de pós-operatório, tá? Então foi bastante satisfatório. Aqui a ozonioterapia foi um paciente de mastocitoma, removemos cirurgicamente um nódulo, a ferida não estava fechando, veio para a gente fez o laser e ozonioterapia, e com esse tratamento nós conseguimos o fechamento da ferida em 4 semanas, tá? Então foi extremamente rápido, e esse paciente é meu paciente até hoje, não houve recidiva, tá? Mesmo a gente utilizando aí a laser terapia e a ozonioterapia no pós-operatório imediato para fechamento dessa ferida, ok? Essa paciente que tinha o carcinoma de bexiga, então eu comentei com vocês, além da acupuntura, a gente fez lavagem com soro ozonizado dessa bexiga. Isso nos ajudou demais a tirar o processo inflamatório, a cicatrizar essa mucosa que estava bastante agredida. Esse nódulo foi eliminado, essa mucosa cicatrizou, voltou a ficar norma espessa, não teve mais sangramento, e a gente fez acupuntura e a lavagem da bexiga com o soro ozonizado.
Essa paciente, ela teve tumor de mama, carcinoma mamário, bilateral, ela já tinha feito cirurgia 2 vezes e houve recidiva nas 2, a tutora não mais queria fazer, ela estava já com uma ferida aberta, ulcerada, drenando, e ela optou por não mais fazer procedimento cirúrgico. A gente tratou com acupuntura, conseguiu a eliminação total, já estava ulcerado, então drenou bastante, e a gente conseguiu a cicatrização, a gente lavava também com sorinho ozonizado e a gente conseguiu um resultado bastante satisfatório, sem infecção, sem inflamação, uma cicatrização bastante efetiva e sem dor, tá? Bastante bonito esse caso, ok? E para finalizar, a última modalidade terapêutica da medicina integrativa que a gente vai comentar com vocês hoje nesse tratamento do nosso paciente oncológico, a medicina quântica. A medicina quântica, ela é um recurso terapêutico na minha vivência clínica mais atual. Então, eu usava muitos fitoterápicos chineses e nacionais. Hoje uso também muitos quânticos fitoterápicos. Então, às vezes não temos disponibilidade de um, usamos o outro recurso terapêutico com bastante eficácia. Também o próprio Viscum. Então, a gente hoje tem bastante recurso da medicina quântica para substituir alguns elementos químicos, né? Então, eu vou explicar, como eu acho que é um tema novo para alguns, vou explicar o que é, né? Como funciona. E vou citar alguns recursos que a gente utiliza muito em paciente oncológico e que nos auxilia bastante a integrar nesse tratamento com benefício para o paciente, uma recuperação melhor e mais rápida. Então, vamos conversar um pouquinho sobre os nossos florais frequenciais, ok? É uma informação, tá? Então, não é um medicamento, não possui princípios ativos químicos, pode ser usado por qualquer sexo, de qualquer idade, sem nenhuma contraindicação, pode ser usado em animais prenhes, não tem problema, não tem efeitos colaterais, pode ser usado concomitante a qualquer tipo de tratamento ou terapia, não tem interação com outros medicamentos ou outras técnicas, então pode ser bastante utilizado sem nenhuma contraindicação ou ressalva. O organismo nosso dos animais é um sistema vibracional, nós estamos vibrando energia, interagindo com os outros e com o meio o tempo todo, então é desta forma que funciona, interage com frequências tanto internas quanto externas, de maneira que pode ser construtiva ou destrutiva, dependendo do estímulo. Se a característica do campo passa uma informação reestruturante, a gente vai desenvolver a cura desse paciente. Então, os indutores frequenciais quânticos, eles são preparados naturais, que contêm em sua estrutura molecular um padrão vibracional, é uma leitura de uma substância que fica ali gravada. Essa qualidade vibracional tem a capacidade de entrar em ressonância harmônica com as células, os órgãos e os sistemas orgânicos dos indivíduos. A ação desse padrão informacional pode agir como um catalisador nos processos de recuperação da função e reestruturação orgânica ou cura. Então, é por essa informação, essa interação por ressonância vibracional que a gente vai modular a frequência da célula e aí ter a regeneração, a reestruturação e a cura orgânica. Os moduladores frequenciais quânticos não têm efeito bioquímico e sim biofísico, isso é bem importante, por isso não tem efeito colateral e nenhuma interação medicamentosa, atuam por ressonância vibracional, então só aquele cuidado de manter os frequenciais quânticos longe de ondas, né, como celulares, micro-ondas, enfim. Tem efeito de reequilíbrio energético, então o nosso conceito de medicina chinesa de reequilibrar o organismo é válido. Não apresenta toxicidade, não vai ter um excesso, se não tiver uma ressonância vibracional não vai atuar, não provoca patogenesia nem efeito de agravação, como a homeopatia, não engorda e não aumenta a glicemia, como os florais que são à base de glicerina, né? Não é dose dependente, né? Mas frequência dependente, então não tem uma dose por peso, na verdade tem uma frequência pela necessidade de manter aquela vibração para o organismo até alcançar o equilíbrio, e não devem ficar próximos a fontes ou campos magnéticos para não alterar a frequência vibracional. Então,
Então, algumas frequências vibracionais que a gente utiliza e que traz aí para esse paciente oncológico, para citar para vocês alguns exemplos. Então, os harmonizadores, a linha dos harmonizadores visa o equilíbrio geral, então é indicado não só para paciente oncológico, mas para todos os pacientes em todos os processos de distúrbios orgânicos, tá? Na linha de desintoxicação, a gente usa muito o Viscum-Tox, que é uma opção aí de Viscum que a gente pode utilizar. As diáteses são os tratamentos do terreno biofísico. Então, no caso do nosso paciente oncológico, a gente usa o corretor Anerge com 4, né? Então, a gente tem que fechar o padrão do terreno biofísico para fazer o tratamento desse paciente. Na nutrição celular, a gente usa muito manganês, selênio para esse paciente oncológico. E tem a linha de biorreceptividade celular, tem a linha dos fitoterápicos quânticos, os frequenciais de cada órgão, então dependendo do órgão afetado pelo tumor, a gente pode usar o frequencial do órgão. A linha de nutrição para pacientes que estão com dificuldade de alimentação, então também é uma excelente saída. As interleucinas e anti-inflamatórios a gente sempre usa nesse paciente, como o Croniflan, porque são doenças inflamatórias crônicas. O câncer é uma doença inflamatória crônica, que às vezes já está afetando o organismo todo, então vai ajudar a desinflamar, e a desinflamação ajuda a não perpetuar e disseminar os tumores, né? Os receptores hormonais, as antilectinas, e tem também a linha de estética. Então, só para citar alguns para vocês que a gente usa no paciente oncológico, e tem outros que a gente usa de forma mais específica, dependendo do tumor e do órgão atingido, ok? Tem sido um sucesso, né? A gente tem resultados bastante satisfatórios, bem rápidos, e tem esse benefício de poder interagir com as outras técnicas sem nenhum agravamento, sem uma interação negativa, apenas somando resultado, ok? Então, essa é uma paciente nossa que tinha tumores já bastante espalhados e teve uma resposta fantástica com o uso da medicina quântica, com resultados bem rápidos, bem satisfatórios. Esse paciente, ele tinha um tumor em fígado bastante grande, bastante importante, ele tinha que drenar quase que todo dia, às vezes dia sim, dia não, é uma quantidade de líquido abdominal absurda, né? Ele ficava com o abdômen muito distendido, muito pesado, com dificuldade de se alimentar e de se manter em estação devido ao peso do abdômen, né? Ao volume. E com o tratamento, com a acupuntura e com a medicina quântica, a gente conseguiu eliminar esse tumor, reduzir esse acúmulo de líquido abdominal e daí devolver a qualidade de vida para esse paciente que conseguia comer, conseguia andar com o tratamento da medicina integrativa. Esse paciente, ele tinha artrite reumatoide, né? Além disso, ele desenvolveu um tumor renal e ele tinha bastante dificuldade por tudo isso, bastante falha no sistema de drenagem, com bastante acúmulo. A gente também introduziu para ele, além da acupuntura, o uso dos medicamentos quânticos, e isso foi fundamental. A mudança do tratamento foi incrível. E lembrando que os quânticos, eles têm os orais, que na verdade são sublinguais, né, que é o de contato com a mucosa para absorção. A gente tem também os tópicos, né, que a gente pode fazer, os transdérmicos, que a gente pode fazer uso, e isso ajuda bastante na aplicação, várias vezes ao dia pelos tutores, e isso auxilia muito no tratamento aí, que o tutor pode nos auxiliar bastante. Essa é uma outra paciente felina, que também tinha carcinoma de orelha, né, também com problema renal, e por isso a gente optou aí por fazer o uso dos quânticos, e o resultado dela foi simplesmente fantástico, a resposta rápida e satisfatória que a gente teve com essa paciente. E essa Dominique, a nossa gigante, né, era uma paciente já idosa, 17 anos, né, e 70 quilos, né, uma dog enorme. E ela tinha osteosarcoma, também por ser muito grande, muito pesada, muito idosa, optou-se por não fazer amputação, e a gente tratou com acupuntura e com medicina quântica. E a qualidade de vida que ela teve até o fim foi fantástica. Ela conseguia comer, conseguia levantar, conseguia andar, não tinha dor, a gente conseguiu manter o controle de dor bastante satisfatório, e ela teve qualidade de vida até o fim.
como eu disse, é esse o nosso objetivo, é isso que nos deixa felizes, mesmo quando a gente não pode alcançar a cura, a gente ter esse paciente assim, com qualidade até o fim, não tem preço. E é isso que eu gostaria de passar essa experiência para vocês, para que mais pacientes tenham esses benefícios, e isso é o que me deixa feliz. Então, aqui, os meus contatos, podem me achar nas redes sociais também, Facebook, Instagram, Tiesca Ferreira Ramos, me sigam, podem usar os outros meios, meu WhatsApp, para me chamar, para tirar dúvida, para trocar figurinha, para contar algum caso, para a gente poder sempre trocar experiências, aprender e melhorar o tratamento dos nossos pacientes. Espero de coração ter contribuído aí para vocês, ter passado um pouquinho da minha experiência, e o que faltou, fico à disposição para esclarecer depois. E muito obrigada novamente pelo convite, muito obrigada pela atenção de vocês, por terem me ouvido aí, espero ter contribuído e ajudado, e fico à disposição para o que for necessário. Um beijo grande para todo mundo, muito obrigada.